Dizem que Lampião não era um homem comum. Dizem que ele tinha o corpo fechado, que nenhuma bala o derrubava e que cuspia projéteis de volta para os soldados. Mas o que pouca gente sabe é que essa história foi contada por quem viveu no sertão com ele. Hoje você vai conhecer um relato que nunca chegou aos livros de histórias, a verdadeira história do corpo fechado de Lampião. No coração seco do sertão, onde o sol racha as pedras e a alma do homem se mede pela coragem, viveu um cabra diferente de todos os outros. Este era Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Não era só um cangaceiro, era lenda antes mesmo de morrer. Lampião foi bebê, foi menino correndo e brincando no quintal do sítio dos seus pais. Era um menino dócil, depois um rapazinho amoroso com seus pais, irmãos e a sua avó, a Dona Jocosa. Ele tinha tudo para ser uma pessoa simples, do bem, mas o Satanás não quis assim e conspirou para que tudo desse errado naquela família crente em Deus, a família Ferreira, nos arredores de Vila Bela, em Pernambuco. Foi muita perversidade o demônio jogar o pai de Lampião, o patriarca dos Ferreiras, para uma morte covarde e brutal, usando a polícia corrupta do estado de Pernambuco. De tanto ser perseguida, já de idade, se mudando daqui para ali que nem cigano, o coração da mãe de Lampião, a Dona Maria Lopes, parou de bater. Com tantas angústias e sofrimentos, como uma mulher de Deus conseguiria sobreviver sendo caçada que nem bandidos por onde quer que vá? Dizem pessoas em relatos antigos, quando o capeta tira uma coisa de um cristão, Deus coloca outra no lugar. Muita gente diz que por isso é que Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, tinha o corpo fechado. Pensando bem, esses relatos antigos podem até ser verdade, pois Deus não assistiria ver o seu filho devoto sendo traído e enganado pelo diabo. Já que Deus não interfere no destino das pessoas, a Bíblia conta passagens de que Jesus fazia milagres. Por exemplo, Lázaro estava morto e Jesus o ressuscitou. Madalena era uma prostituta pecadora e Jesus a libertou do pecado e ela se tornou santa. Então Jesus poderia muito bem defender o seu filho Virgulino, que comprovadamente era cristão, fechando seu corpo para as obras do Satanás. Faz sentido. Em 20 anos de cangaço, Lampião teve vários ferimentos, todos considerados quase fatais, mas só quase, nenhum fatal. Talvez tenha sido a bênção do corpo fechado. Muita gente não acredita que Lampião tinha o corpo fechado. Nem bala de fuzil, nem faca de 7 palmos, nem veneno de cobra caninana era capaz de derrubar aquele homem indomável. E isso, meu amigo, não veio de graça. Agora vou te contar um relato deixado de um velho coiteiro de Lampião chamado Ananias. O seu filho levou seu depoimento para os jornais do Recife no ano de 1958 e foi publicado e republicado até em revistas e livros. O relato diz assim: numa madrugada fria de um silêncio assustador, quando ainda era jovem no cangaço, Lampião se perdeu de seu bando. A lua parecia furada, a noite pesava nos ombros como uma cruz. Ele vagava por entre xique-xiques e mandacarus com espinhos cravados em seu corpo e o coração acelerado, até que enfim avistou uma velha encruzilhada de terra vermelha, cercada de velas queimadas até a base e galhos secos de arruda.
Ali sentada num banquinho de couro estava a mãe Zulmira, uma rezadeira e benzedeira antiga, que todos pensavam estar morta fazia anos. Ela era conhecida como a filha do vento, mulher que conversava com a lua, com o sol, com os encantos e via o que se escondia por trás dos olhos dos homens e de qualquer mulher. Mas somente naqueles que acreditavam em Deus, aqueles ou aquelas do lado do capiroto, ela mandava passar direto e ainda dizia: saia da minha frente ou eu mando um raio partir a sua cabeça. E ainda ameaçava jogar todas as pragas e ira de Deus nas costas de todos os demônios. Lampião, que não sabia o que era medo, foi se aproximando devagar da velha, sentada em um banquinho de madeira e couro de bode no meio do nada. Tu quer ser um rei, mergulhino? Ela perguntou sem olhar para ele. Lampião, mesmo sem entender como ela sabia o seu nome e que ele era Lampião, respondeu com a língua seca: quero ser o maior temido, o mais respeitado. Quero viver e morrer com poder. Se for para eu ver a morte derrotado, não quero viver mais nenhum dia. A velha Zulmira sorriu com um som seco, como se duas mãos pegassem um monte de folhas secas e a esmagassem. Eu lhe perguntei, mas eu sei que tu já tem o corpo fechado. Só Deus tem o poder de conceder, mas precisa de uma bênção. É só para reforçar. Se Deus não faz nada pelas metades. Mas lembra, pode usar o poder para se defender, mas se usar a bênção para o mal, o preço lhe será cobrado, Virgulino. Então a velha Zulmira pegou uma agulha feita de osso de tatupeba, costurou no peito dele com um fio de linha preta embebedecida em sangue de urubu, e sussurrou rezas em uma língua que não era de gente. Por fim, entregou-lhe um patuá de couro de onça preta, com uma pedra preta dentro, e Lampião, desconfiado, disse para a velha: essas coisas suas parecem de macumba. Eu sou do lado de Deus, mulher. Não me sinto bem com essas tralhas esquisitas, não. Como vai fechar meu corpo com tantas coisas do inferno? Seu capeta é mentiroso e traiçoeiro. Meu filho, me escuta. Eu te disse que você já tem o corpo fechado e nem sabia. Eu não te disse que lhe ia conceder o poder de fechar o corpo para todos os perigos da terra. Eu te disse que eu te faria uma oração, uma cerimônia, para que o Satanás saiba que tu tem poder, que ele não te alcança, entendeu, Virgulino? Qual arma tu gostaria de se defender de um lobo enorme esfomeado? Com canivete ou com a lança longa de aço? Lampião calou a sua voz, já não entendia nada de rezas estranhas e nem de corpo fechado. Enquanto esse patuá estiver contigo, nenhuma bala há de te alcançar. Mas se ele cair, tu ainda não perderá o fechamento do corpo, não. Só se tu sair dos seus ideais de justiceiro, vingador e protetor dos mais oprimidos. Aí sim, se tu sair das regulagens, até um menino poderá te mandar pro vale negro da morte, e tua alma vai andar descalça pelo inferno do sertão. Lampião ofereceu à velha Zulmira 2 contos de réis, uma fortuna para aquela época. Daria para comprar 10 casas na cidade. E a velha Zulmira disse: não, meu filho,
Eu não preciso de dinheiro, não. Nem de casa, nem de comida, nem de água. Eu sou apenas uma serva de Deus, vagando por essa caatinga, meio viva, meio morta, que enfrenta demônios do sertão. Sabe aquela bala que pegou na sua cintura do lado esquerdo, antes do fechamento do teu corpo? Sim, pegou de raspão. Eu não vi o macaco escondido na moita e avancei. De repente ele apareceu do nada na minha frente, a 3 metros de distância. Não sei como aquele tiro foi errado. Era pra mim estar morto uma hora dessa. Saiba que ali tem dedo meu, viu? Mas a glória não é minha, não. Foi livramento do Altíssimo. Eu só dei uma porcinha, né? Atrapalhando os planos do capeta. A partir daquele dia, Lampião parecia invisível à morte. As emboscadas, as balas passavam por ele como vento. Em cercos, ele escapava como fumaça. Muitos diziam ter visto Lampião ficar no meio do tiroteio com os braços abertos, desafiando as volantes a lhe atingir, mas nenhuma arma o feria. Relatos andavam por todo o sertão, de boca em boca, que Lampião aparecia e desaparecia do nada, e que ele tinha parte com o cão, quando na verdade a sua história religiosa o leva aos caminhos de Deus. Mesmo já cangaceiro-chefe mandava celebrar missa nos coitos por onde descansava. Coronéis rosnavam de raiva de ter medo de Lampião. Padres benziam as igrejas por medo dele. Mal sabiam os padres que Lampião jamais faria mal a qualquer pessoa que seja sem motivos, e muito menos um homem de Deus. Se o seu coração era justo e bom, se tornou um cangaceiro não por sua vontade. As mazelas e desgraças do mundo, a mentira, a corrupção e a ambição o jogaram no cangaço, último reduto para se defender dos coronéis e do Estado opressor. E os pobres diziam que Lampião era protegido pelos santos, outros diziam que era pelo diabo, ou pelo menos os dois ao mesmo tempo. Era uma confusão. Muita gente pega a história pelas metades e tiram conclusões ilusórias. Uma pessoa de má índole pode se transformar em uma pessoa de boa índole. Vejamos o caso do apóstolo Paulo. Este era um perseguidor dos cristãos, tinha prazer em maltratar e fazer sofrer a quem pregava o contrário da sua igreja. Mas Deus viu nele uma joia rara, mas que precisava ser lapidada. E então Paulo, chamado Saulo, se tornou um dos braços mais potentes do cristianismo, e não mais de religiões. Então Lampião, que era do bem, era cristão, não poderia ficar do lado do mal, se nasceu e aprendeu a ser do bem. As mazelas do cangaço endureceram os seus sentimentos, mas não o transformou. Se um tatu vive e morre tatu, este nunca morrerá jacaré. É provado que até antes de Lampião ser morto em Angicos ou partir para Minas Gerais, este homem não se cansava de fazer caridades e fazer justiça, à sua maneira torpe, mas fazia. Maria Bonita, que andava ao lado de Lampião como uma rainha do sertão, sabia do segredo. Ela era a única que podia tocar no patuá. Toda noite ela o pendurava num galho de juazeiro e rezava para que os encantos mantivessem firmes. Foi numa manhã abafada em Angico, quando o cheiro de traição já rondava como urubu na carniça. Um dos cangaceiros, movido por inveja e promessas das volantes,
roubou o patuá de Lampião enquanto ele dormia e enterrou-o longe, perto de um formigueiro. E na madrugada de 28 de julho de 1938, o bando foi atacado em seu coito. A bala choveu, bala de metralhador e fuzil no coito. Mais ou menos 30 cabras estavam lá naquele momento e poucos escaparam. A partir desse momento, não existe a certeza de nada sobre Lampião e Maria Bonita. Só temos as palavras da polícia da época dizendo que mataram Lampião, se o legista negou essa suposta evidência. Existem relatos que Lampião avisou que largaria o cangaço sem se pronunciar, ou seria uma presa fácil em sua fuga. Dizem que naquele exato momento do ataque ao grupo de cangaceiros, Mãe Zulmira sentiu um arrepio e apagou suas velas em silêncio. A caatinga ficou mais escura. Um trovão soou sem chuva. Alguma coisa mudou. Ninguém pode afirmar que Deus concedeu o corpo fechado a Lampião, mas se ele foi agraciado pelo divino, morreria velho ou doente, mas sem nenhuma bala, faca ou qualquer coisa que pudesse feri-lo de morte, se Deus não revoga a sua bênção. Mas tem quem jura que viu Lampião segurar uma bala na boca. Foi assim, em um combate de poucos homens, Lampião e mais 4 camaradas de confiança encontraram um pequeno grupo de soldados à beira de um lago. Os soldados estavam se refrescando, enquanto Lampião viu a oportunidade de mostrar aos seus cabras de confiança que tinha o corpo fechado. Lampião diz aos seus comandados para ficarem escondidos, só olhando o que ele iria fazer. Lampião, sem nada nas mãos, desarmados, se aproxima dos soldados. Estes assustam, pegam em armas, mas não atiram, vendo o cangaceiro desarmado. E Lampião disse: Ué, tá com medo, macaco? Eu desarmado e tu com fuzil, ainda tá com medo? Seja macho, já que teu pai nunca foi. Tô se borrando de medo de Lampião. Eu sou Lampião mesmo. Macaco igual a tu, eu enfrento desarmado e ainda boto pra correr. Duvida? Um outro soldado, mais corajoso um pouco, aponta o fuzil para Lampião e atira. E todos os 5 soldados paralisaram de medo ao ver Lampião com a bala do fuzil segura na boca pelos seus dentes. E o cangaceiro-chefe, com a cara mais amedrontada que existe, cuspiu a bala de volta na direção do soldado que ele atirou. E este caiu, mortinho da Silva Xavier. E os 4 soldados entraram pelos matos, arrancando pau nos peitos e sumiram no mundo. Eu lhe relato em uma reportagem contar. Eu posso contar, só não posso confirmar. Seja homem, cabra, ou seja mulher de palavra, e meta o dedo no like. Afinal, eu conto histórias de graça para vocês há 4 anos. Grande abraço à minha cabroeira de todo o Brasil e do mundo. Fui!